Te agradecemos por estar conosco, te agradecemos por ele estar bem, sua família. Te agradecemos, Senhor, pela gravidez que eles estão curtindo, agradecemos pelos filhinhos, pela Cassie. Oramos agora a tua unção e a tua clareza sobre a vida dele, para sermos abençoados e para manifestar a tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Tinha 4 grávidas aqui orando pelos dízimos. Eu me lembrei da Ju, do Daniel também, né? Aí tem os bebezinhos, tem a Rebequinha, tá tentando fazer a conta ali. Tiagão foi pai recente, o Ivan, Eduardo, filho da Lolita. Só nessa daí já são 8. Eduardo da Priscila, Flávio. As irmãs me deram a água. Eu fiquei pensando se é a água da Vila Mariana que está fazendo isso. Mas que bom, é o ano da multiplicação, a Vila está dando a contribuição dela, né? Que bom. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de servir vocês aqui hoje com a palavra. E eu quero buscar aqui, com a ajuda de Deus, atingir 3 objetivos naquilo em que a gente vai compartilhar. Fiquei pensando que os objetivos dessa mensagem hoje são, junto com você, constatar, verificar um fato bíblico, uma verdade que eu diria que é quase um princípio. Depois eu te digo por que eu não vou dizer que é um princípio. Também o segundo objetivo com essa mensagem de hoje é, com base nessa constatação, nós fazermos um questionamento para nós mesmos. E o terceiro objetivo é que, em cima destas reflexões, a gente verifique aqui também, à luz da palavra de Deus, uma solução. Amém? Então, se a gente conseguir essas 3 coisas aqui, a gente vai ter ganho à noite. Em nome de Jesus. E a primeira parte, então, dessa caminhada, eu queria te convidar para você abrir a Bíblia no Salmo 119. Então vamos começar constatando, verificando um fato bíblico, uma verdade que é quase um princípio. E à luz da palavra de Deus, e percorrendo diversos versículos aqui, nós vamos ver que existem limites, e guarda essa palavra no teu coração, para quase todas as coisas da nossa existência. A verdade é que nós vamos constatar que existem limites. E é sempre bom lembrar isso. O versículo 96 diz assim: a toda a perfeição, do 119, é o maior capítulo da Bíblia. O versículo 96 diz assim: a toda a perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Abra lá o Salmo 22, o 27 também, vamos ler bastante a Bíblia hoje. Salmo 22, versículo 27 diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Abra em Jeremias 5 agora. Jeremias 5, versículo 22 diz: não me temeis a mim, diz o Senhor, não tremeis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, e por ordenança eterna, que ele não pode passar dali. O versículo continua, a gente vai só até aqui. No versículo 28 ainda do capítulo 5, engordaram-se, estão nédios, também excederam o limite da maldade. Jó 14, abra lá também. Jó 14, do versículo 1 ao 5.
Jó 14, do versículo 1 ao 5. O homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra, não permanece. Sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo? Quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e ele não poderá passar além deles. E para terminar essa etapa dos versículos dessa primeira parte, Eclesiastes 3, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, está proposto uma outra maneira da Bíblia colocar limites. Os limites estão postos aí na forma de tempo. E aí o capítulo, do versículo 1 até o 11, ele vai dizendo que há limites então, para plantar, para colher, para chorar, limites para rir, limites para o pranto, limites para dançar, para espalhar, para juntar, para guardar, para espalhar, muitos limites. Por aí a gente já consegue constatar que existem limites. E eu vou chover uma olhada aqui até a gente fixar essa ideia e passar para a próxima etapa. E eu poderia dizer ainda que outros limites, como a exemplo desses que lemos aqui no Salmo 119, dizendo que a perfeição tem limite. O Salmo 22 dizendo que a terra tem limites. O Jeremias dizendo que o mar tem um limite. O outro texto de Jeremias dizendo que a maldade tem limite. O Jó dizendo que a nossa existência, os nossos dias possuem limites. E o Eclesiastes dizendo que os limites estão postos de diferentes formas. E a gente ainda poderia lembrar da nossa vida, do nosso cotidiano, outros tipos de limites que existem. O limite do risco que você está disposto a correr, o limite, a tua resistência à dor, o limite das nossas forças, o limite da riqueza de uma pessoa, o limite da capacidade, o limite da beleza. As mulheres gostam dessa parte quando elas lembram que até a Gisele Bündchen tem estrias, celulite, né? O limite da saúde, o limite de ficar acordado, chega uma hora o sono vem. O limite de peso, e desse eu entendo bem. Os limites lá nos nossos índices, quando a gente faz um hemograma. Os limites da nossa concentração. A autonomia de voo de um avião. A altura de um prédio, a profundidade do mar. Lembra do pré-sal aí? O fato é que para tudo há, ou para quase tudo há um limite. E essa é uma verdade tão simples, tão fácil de compreender, mas é bom a gente entender hoje, porque ela corrobora com o entendimento que eu quero compartilhar contigo. Algumas observações sobre essa questão dos limites. Há coisas que não possuem limites. Normalmente essas coisas limitadas, elas são definidas por Deus, porque o homem ele não tem esse calibre, não tem essa condição de definir o que não tem limite. O homem não tem condição. Então, alguns exemplos de coisas que Deus definiu e que não possuem limites. Por exemplo, o Salmo 119, 96. Voltemos lá no 119. O 119, 96, a segunda parte do texto que eu já li, diz assim, que a toda perfeição tem limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Então, o mandamento de Deus não tem limites. O Salmo 147, 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, e não há limite para o seu entendimento. O entendimento de Deus não tem limites. O Gênesis 11, 6, conta lá a história da edificação da Torre de Babel. Então Deus desce e vê o que Nimrod e os povos estão fazendo lá. E ele diz assim, no Gênesis 11, do 1 ao 6... E disse Deus, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora, pois, não haverá limite para tudo que eles intentarem fazer. Lembrando a gente que aquilo que é feito em unidade também não possui limite.
O Salmo 103, versículo 17. Eu fiquei pensando em casa quando eu estava organizando a palavra, por que eu não ponho os textos na ordem assim didática, né? Para o camarada ir só numa direção. Eu falei, não, vamos complicar, aí o povo mexe na Bíblia. Ou tecla mais. 103, versículo 17 diz assim: mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ou seja, a benignidade do Senhor é de eternidade a eternidade, portanto também não tem limite. E ainda eu poderia dizer nessa noite sobre a glória de Deus que não tem limite, o amor de Deus que não tem limite, a soberania dele que não tem limite, o poder dele, haja visto que ele é onipotente, não tem limite. O conhecimento dele, haja visto que ele é onisciente, portanto também não tem limite. A misericórdia e a graça, a razão pela qual estamos aqui, não tem limite. Outras coisas que são ilimitadas, e veja que até aí, Marcelo, tudo posto por Deus. Ele está lá no 2 Timóteo 4,2, quando Paulo diz a Timóteo: insta, prega, a tempo e fora de tempo. Portanto, o dever de pregar o Evangelho, a exemplo do que foi dito no culto passado de missões aqui, não tem limites. É na fila do banco, é no ônibus, é dormindo, é no restaurante, é teclando, é em todo canto. E outras coisas mais que eu poderia dizer que não possuem limites. Uma outra observação ainda acerca dessa questão dos limites é que há coisas que somos nós quem colocamos limites, e não deveríamos. Exemplo, eu estou no limite da minha paciência com você. Me diga um versículo que diz que a paciência precisa ter limite. O amor ao próximo, o Coríntios diz lá que o amor jamais acaba, portanto não tem limite. O perdoar, a figura que Jesus usou, 70 vezes 7. Aqueles que pegam a pé da letra ficam riscando lá 490. É por dia? Vixe. Vixe, eu me lembrei de uma história aqui. Não vou contar ela, não. Não vou contar. Etc. Há coisas que somos nós quem limitamos, e não deveríamos. Agora, há coisas também que nós precisamos sim impor limites. Por exemplo, nas brincadeiras, senão vira chocarrice, ofensa. No respeito mútuo, na intimidade, na tolerância. Estou dizendo aqui as situações, não as pessoas, porque senão vira intolerância. E os crentes são campeões da intolerância. Não é disso que eu falo, senão a gente vai para o outro extremo. No horário para cada coisa na nossa vida, na nossa rotina, limites para a hora de ver TV, limites para... Agora voltaram as aulas, em casa tem um monte de limite. No zelo, precisa ter limite, senão vira orgulho. Aliás, essas palavras vêm da mesma origenzinha. Limites na educação, portanto, naquilo que a gente ensina aos filhos. Limites na busca pela perfeição, senão a gente beira o perfeccionismo. E eu poderia listar aqui um monte de coisa. E eu fiz em 4 folhinhas essa palavra. E eu disse que ia gastar, para mim mesmo, 10 minutos em cada uma dessas folhinhas. Eu sei que a palavra vai dar 40 minutos. É um jeito de se controlar. Para quem fala muito, impor limite. A lei serve de aio. Mas só mais um aqui. Naquilo que nós chamamos de liberdade de expressão, tem limite. Aliás, o Papa falou isso esses dias no avião. Quando estava o mundo inteiro conversando aquela história lá sobre o Charlie Hebdo. Não justifica o que aconteceu com eles, mas tem limite. A sátira, enfim. Mas a principal observação que eu quero fazer acerca dos limites está em Provérbios 22, 28. E esse eu vou esperar você achar. Provérbios 22, 28.
não removas os limites antigos que os teus pais fixaram. Talvez aqui esteja uma importante explicação sobre por que, Léo, o mundo está do jeito que está hoje. Porque os limites que os pais da fé, que os pais do evangelho, que os pais da reforma, que os pais físicos, que os pais espirituais fixaram, a toda hora são desprezados, sob o pretexto de que nós vivemos outros tempos. E aí, quando caem os fundamentos, os limites, a Bíblia diz: o que poderá fazer o justo? E aí a gente está sempre explicando o porquê do caos que cerca a gente. Quando os princípios, os limites são removidos. Então, dito isto, e essa era a primeira parte da nossa caminhada aqui, à luz da palavra de Deus, constatar, verificar um fato bíblico, uma verdade que eu diria que é quase um princípio. E porque não é universal e não se aplica a tudo, porque há coisas que a gente viu aqui que são ilimitadas, então não é um princípio. Embora o universo se rende a essa premissa, vamos chamar assim, então é uma boa classificação, uma premissa da palavra de Deus. A natureza, para tudo tem limite, para quase todas as coisas. E as que não têm limites, os limites serão postos por Deus. E por que é importante a gente asseverar sobre isso? Porque no segundo ponto aqui da nossa mensagem dessa noite, uma vez que a gente relembrou, constatou, verificou biblicamente que existem os limites e que eles fazem parte da nossa vida, então surge uma pergunta poderosa que eu e você deveríamos estar fazendo o tempo todo, ainda que inconscientemente, ou quem sabe a gente faça intuitivamente, e que é o questionamento que eu propus que a gente chegasse aqui em cima dessa constatação. E a pergunta então que surge é: quanto é suficiente? E se eu fosse dar um nome para o sermão, para a palavra dessa noite, seria esse, irmão Evo: quanto é suficiente? E essa é a ênfase dessa noite. Nós vivemos um tempo onde a noção do quanto é suficiente se perde cada vez mais. Aí eu listei aqui que coisas como ganância, carência, ambição, imaturidade, o desejo de levar vantagem sempre, a indiferença, a massificação, o consumismo, a pressa, o egoísmo, as cobranças, as pressões do dia a dia, o medo, a angústia, a irreverência exacerbada, o desrespeito, o consumismo, repetindo, a falta de fé, o desrespeito, entre tantas outras coisas, arrancam das pessoas cada vez mais a capacidade de definirem o quanto é suficiente. Até onde elas podem, até onde elas devem ir, quais são os limites. Em vários aspectos da vida, e principalmente nas relações, nos relacionamentos, não existe mais a saciedade. Há uma carência extrema de uns para com os outros. No campo então dos bens, da riqueza, do patrimônio, da grana, do ter, já que ninguém compensa tendo. Os limites então foram implodidos e levaram junto consigo a ética, a honestidade, o caráter. Afinal, precisamos enriquecer, possuir, ter, conquistar, andar de marca, de grife. E o 1 Timóteo 6, do 3 ao 10, veja a instrução de Paulo para o discípulo dele, o Timóteo. Primeiro Timóteo 3. (6 ao 10).
Aliás, perdão, 1 Timóteo 6, do 3 a 10. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esse tal é soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas da palavra, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, disputas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, alimento, vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas, nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Qual o limite para mim ter, para mim ganhar? Quanto é suficiente? Só vou dizer um nomezinho aqui, que vai te lembrar de 1 milhão de notícias ruins. Pré-Petrobras. Se houvesse limite até para roubalheira, será que chegaria a 80 bi? E isso é o que faturaram, né, Wagner? As compulsões suprimem os limites. E aqui eu faço uma propaganda do Celebrando a Recuperação. Eu pensei essas palavras aqui, suplantar e suprimir, e depois eu não deixa eu olhar no dicionário o que significa. A gente sabe genericamente, mas ao pé da letra, suplantar, pôr debaixo dos pés. Falando de limites, é fantástico, né? Suprimir, abolir, extinguir. As compulsões acabam com os limites. No campo dos relacionamentos, como a gente começou falando, que não tem saciedade, as pessoas cobram atenção, demandam demais. Mimos, exigem audição, querem ser ouvidos o tempo todo. Exageradamente, não há nada que seja suficiente. Há um egocentrismo espalhado por aí que derrama assim uma noção de que o mundo gira em torno de mim. E o resultado dessa falta de limites, até inconsciente às vezes, faz com que nós achemos isso mesmo. Que afinal de contas eu mereço toda a atenção. E aí as pessoas exigem o máximo de pai, de mãe, de cônjuge, de familiar, de pastor, de amigo, de parente. E não vai aqui nenhum fugimento do dever, não. Pelo contrário. Que as nossas agendas sejam cheias de gente para atender. E quando essa atenção não é dada, quando isso não ocorre, surgem conflitos, baixa autoestima, complexos, problemas. Ai, porque ele não me dá atenção? Puxa, mas você já falou 4 horas. E ainda chega em casa, eu esqueci de falar mais um negócio. O Provérbios 30 tem uma figura tremenda sobre isso. Provérbios 30 diz assim, o 15 e o 16. A sanguessuga tem 2 filhas, e o nome delas são Dá e Dá. E há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que nunca dizem basta. O Seol, a madre estéril, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca diz basta. Porque as pessoas consomem umas às outras. Porque não há limites. Porque não se sabe quanto é suficiente. E paradoxalmente, a falta de limites na busca pelos alvos da vida, sem dizer que isso seja errado, todos temos que buscar, mas faz também com que a gente não dê atenção no que é aquilo
que é mais importante, no caso, gente, pessoas. Inversamente perigoso. Quanto é suficiente? Quanto é suficiente na busca pelo corpo perfeito, pela aparência ideal, pelos tratamentos de beleza, na busca de bens, imóveis, carros, casa, dinheiro, na busca do luxo, da etiqueta, da grife, na busca do reconhecimento e da fama, na busca do poder humano, do status, do conhecimento e de tudo aquilo que um dia vai passar. Lembrando que a palavra de Deus recorda que a gente deveria ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Não tem saidinha de banco no céu. Quanto é suficiente? Lembramos ainda da expansão das cidades, dos grandes centros urbanos, do consumo indiscriminado e desmedido dos recursos naturais. Eu também fui lá procurar o que significa indiscriminado, diz que não foi ponderado e refletido. Resultado disso, nós estamos diante da maior crise hídrica do Sudeste de todos os tempos. Quase vira uma piada, que há 2 anos atrás a gente estava aqui fazendo um apelo para juntar dinheiro, passava o filme do Biratã para arrecadar dinheiro e mandar carro-pipa lá para o sertão, lembram? Esses dias eu estava falando com os irmãos lá, eu falei, faz uma campanha aí, porque chegou a hora da conta partida, da reciprocidade. Falei, igual o gerente de banco fala, paga o teu cheque especial, mas dá alguma coisa em troca. Eu nunca falei isso, viu? Embora outros fatores explicam, mas o nosso comportamento contribui para isso. Infelizmente, o meu. Eu me lembrei esses dias do Silmar Gerson. Quando a gente foi à África em 2006, ele dormiu a noite antes do embarque na minha casa. Primeira casa que eu morei quando casei. E eu tomava banhos de 45 minutos, lembra, Cassie? E o Silmar é apressado para tudo. As coisas dele demoram 3 minutos. E ele ficou 45 me esperando tomar banho. Então a natureza dele, sem limites, não aguentou. Ele falou assim, Beto, nos 15 dias que você vai ficar na África, somado o tempo de cada banho teu, não vai dar metade desse aí. E foi quase assim. Eu contribuí para isso. Desperdício total. Não somos mordomos. Até a água tem limites. E eu não preciso nem falar do clima descontrolado, da poluição, da estiagem, do desmatamento, enfim. E antes de irmos para o último ponto, nós precisamos refletir também no que diz respeito àquilo que nós chamamos de igreja, evangelho, cristianismo, dessa questão do quanto é suficiente, dos limites, da falta de imposição deles ou não. Nos dias de hoje, principalmente e particularmente no Brasil. Nós limitamos os acessos das pessoas, e de cada vez mais pessoas, quando a gente não prega o evangelho. Limites que nós colocamos para a salvação. Nós, a maior parte do tempo, tratamos Deus como se ele fosse um banqueiro, um empregado, um segurança particular ou um socorrista. A maior parte das orações e dos nossos pedidos se resumem nessas 4 figuras de Deus: grana, segurança, me socorre, ou faça isso para mim. Nós limitamos o sobrenatural de Deus quando nós não oramos mais. Em tempos que era para a gente estar orando muito, demais da conta só. A gente cada vez mais tem nas nossas igrejas os cultos de oração vazios. E eu compenso meu coração
com a consciência de que os irmãos oram pra chuchu em casa, por isso que não vem ao culto de oração. Nós erramos quando limitamos a leitura, o tempo investido na leitura da palavra de Deus. Porque quantas respostas nós temos nessa palavra, uma fonte inesgotável, sem limites, de suprimento, provisão, resposta. Nós erramos. E a noção de que a igreja é uma instituição falida e uma ONG resolve tudo é falácia, é engano. A remoção dos limites doutrinários, a liberdade, prostitui a gente, porque tudo é relativo. Ah, não é bem assim, né, pastor? O excesso, o radicalismo nos torna extremistas, fundamentalistas, quase que seitas às vezes. A falta de discernimento, às vezes, e a espiritualização de tudo, que é o hábito de alguns, nos faz desprezar a medicina, os tratamentos e as nossas culpas das coisas que acontecem. Que nem tudo é o diabo, embora pode pôr culpa nele de tudo que acontecer. Ele merece, mas tem coisa que não foi o diabo, não é espiritual. Plantei, colhi. Falei de gerente de banco, porque eu fui um. E assim que descobriram que eu era crente, minha carteira de clientes encheu de crente. E segunda de manhã, antes de abrir a agência, a compensação a gente fazia na época manual, era 9 da manhã. Eu recebia um monte de ligação de crente dizendo, sabe o que é, pastor? Oh, pastor não. Sabe o que é, Roberto? Eu dei um cheque aí no final de semana pela fé, você não cobre aí na compensação? Um cheque pela fé, não. Eu fiquei campeão em dizer, deu pela fé, faça um depósito pela fé agora aí, que eu estou devolvendo. E se amanhã ele aparecer de novo aqui, a linha 12. Aí você resolveu seu problema com o Banco Central, Serasa, SPC. E eu não me lembro, nunca me esqueço de uma irmãzinha que uma vez gritou lá para mim, você é um crente endemoniado, porque você devolve meu cheque. Oh, Jesus. Aí eu fui lá na Neuza Tioca, fez um exorcismo bom. E hoje nem mais tem cheque para devolver. E assim nós vamos questionando tudo, banindo a obediência simples. A falta de discernimento e uma espiritualização. Outra coisa, nós não honramos mais. Nós removemos o limite chamado honra, e isso é letal, é fatal. Com isso nós colocamos todos numa vala comum, ninguém mais tem autoridade. E assim nós vamos questionando tudo e banindo a obediência simples, em coisas simples às vezes. Até hoje, embora não é muito tempo, mas aonde a gente encontra o nosso pai e a nossa mãe, bênção pai, bênção mãe. Eu já fui zombado por isso. Eu não consigo, quando meu pai ou minha mãe me chama, falar, o quê? Isso não me faz melhor que você não, viu? Isso não é um mérito. Mas eu fico pensando na educação, na honra. Minimamente, senhor, senhora. É tão careta isso, não é? Mas é tão necessário. Porque depois essas coisas se multiplicam. Dizem que os costumes de casa vão à praça. E aí vem para dentro da igreja. Aí o pastor falou, a gente questiona. Porque também tem tanto pastor falando bobagem na televisão. Aí você bota todo mundo na vala comum. De fato, a falta de limites ou a colocação de limites na intensidade de como deveríamos viver a vida cristã, mais o extremo chamado religiosidade, mais a perda da noção do quanto é suficiente, mais as ações do nosso inimigo, enfim, tudo isso junto e misturado produz a letargia, a apatia, o esfriamento, o desinteresse vivido, experimentado por muitos cristãos no dia de hoje, nos dias de hoje. Quanto é suficiente?
caminhando para o final dessa mensagem, como a gente se propôs aqui no começo, constatar, verificar um fato bíblico, uma verdade, quase um princípio, que é que existem. Com base nessa constatação, fazer um questionamento. E qual o questionamento? E em cima dessas reflexões, vamos buscar aqui uma solução à luz da palavra de Deus também. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, versículo 16 e 17. O Salomão diz aí: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem demasiadamente tolo, porque morrerias antes do tempo. Veja só, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente tolo. Como diz os antigos também, nem tanto ao céu e nem tanto a Bíblia está propondo o equilíbrio como solução. E é essa a minha proposta de solução nessa noite. Aliás, em outras palavras, a solução está em voltarmos às Escrituras e o seu equilíbrio. Porque se existe uma coisa extremamente equilibrada, é a palavra de Deus. A solução vem de Deus e se chama Jesus Cristo. Porque Hebreus 1:8, olha o que fala acerca desse Jesus, que tremendo. O autor desconhecido de Hebreus diz assim: mas do Filho se diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Sabe o que significa a palavra equidade? Imparcialidade, igualdade, justiça, retidão, nem para um lado, nem para o outro, equilíbrio. Equilíbrio é o nome do cetro na mão de Jesus. A solução está em estabelecer de novo Jesus como o centro de nossa vida, como centro da nossa conduta, comportamento, relacionamentos, igreja, trabalho, família. Jesus como o padrão. Jesus é o centro de todas as coisas. Tem uma canção que a gente cantava, ou canta ainda, que diz assim: tu és o centro de todas as coisas. Eu nem sei de quem que é essa música. Asaf. Mateus 11:28, Jesus disse assim: olha, vinde a mim. Você conhece esse texto? Aprende de mim que eu sou manso e humilde. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Equilíbrio. Jugo leve. O 1 Coríntios 11:3 diz assim que nós não podemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque quando a gente se aparta da simplicidade, a gente debanda para a complexidade. E é por isso os extremos, a polarização, a falta de limites e o desequilíbrio, a marca do cidadão e cidadã desse tempo. O salmista no Salmo 87:7, ele diz assim que todas as fontes dele estavam em Deus. Voltemos a Cristo, com o seu cetro de equidade na mão. Nós não podemos baixar os limites. Ou você conhece essa mesma frase assim, ó: não baixe o padrão também é um limite. Nem eleve eles demais, porque aí a tua justiça fica tão forte que nem você se justifica por ela. E o dia que você tropeçar, você abandona a fé. Por isso que é o equilíbrio. Talvez seja a mãe das virtudes.
Já ouvi também que a humildade é a mãe de todas as virtudes. Não removas os fundamentos, os limites que os vossos pais fixaram. Precisamos voltar à humildade, à simplicidade, à prudência, ao respeito. E é esse o apelo dessa noite, dessa palavra. À dependência de Deus, ao descanso. Ao fim do estresse, da agonia, da ansiedade, da agitação, que tantas vezes nos levam a perder o ponto, o prumo, o equilíbrio e principalmente a noção do que? Quanto é suficiente. O equilíbrio, um temperamento controlado, uma alma aquietada, são bênçãos aprendidas, irmãos, não recebidas. São dádivas do Espírito Santo. Tem até um livro antigo, né? Que chama Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. É Ele quem controla. Isso são coisas poderosas que são ministradas nos discipulados. Devem, precisam ser. Não se vende no mercado. Não dá para comprar no americanas.com, Submarino. Se você botar lá no Buscapé, não tem cotação de preço. Equilíbrio são exclusivos da igreja, a prerrogativa de ministrar, de ensinar, de instruir. O Salmo 51:10, ele está posto na maior parte das Bíblias assim. Abra lá. Encontrei uma tradução que é fantástica. Talvez a sua também seja assim. Mas o Salmo 51:10, o salmista diz assim: olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, não é? Na minha tradução está assim: renova em mim um espírito estável. Porque esse reto não é de retidão, é de estabilidade, equilíbrio, não oscila. Não o oposto de inconstância, de extremos, de polarização, equilíbrio. Por último, para a gente orar, o maior parceiro na busca pela resposta sobre o quanto é suficiente e, consequentemente, no atingimento de uma vida equilibrada, é um espírito chamado espírito de satisfação. A insatisfação reiterada, ela causa desequilíbrio, porque a pessoa nunca reconhece limites. O insatisfeito nunca está bem com nada. E o espírito de satisfação é uma bênção. O Salmo 107 diz assim. Aliás, você está mais perto do Salmo 65, aí abra algumas páginas para frente. Salmo 65:4 diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a tua bondade, com a bondade da tua casa, do teu santo templo. E ainda o salmista no 107, no 4, ele diz assim: você estava no 65, vá ao 107, 107:4, ele diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminho ermo, não acharam cidade em que habitassem, andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma. É como anda a sociedade nesses tempos, irmãos, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias, conduziu-os por um caminho direito, para irem a uma cidade em que habitassem, chamada igreja. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, porque Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Glória a Deus. Salmo 17:15, espírito de satisfação. Salmo 17:15, o salmista diz: quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu acordar. Aleluia. E para a gente terminar,
porque Jesus de fato nos satisfaz. Eu quero ler Jeremias 31, 25. Porque eu imagino que os irmãos já estejam satisfeitos nessa noite. Jeremias 31, 25 diz assim: pois satisfarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Promessa de Jesus que emana desse lugar para a sua vida, para que você saiba o quanto é suficiente e tenha uma vida equilibrada. É bem verdade que muitos recorrem à meditação, ao yoga, à pirâmide, no conjunto de tentativas humanas para a busca de equilíbrio. Na minha juventude eu andava muito na aclimação, e andava muito no parque da aclimação. E eram muitas as vezes em que a gente estava lá e tinha alguém abraçado numa árvore. E uma vez eu fui perguntar: eu estou buscando aqui a energia da árvore, o cara falou. Para quê? Para mim ter equilíbrio. Falei, mas nas árvores de São Paulo elas caem na chuva. Porém, essas são soluções insuficientes, porque vem de homens e a natureza do homem é por conta do pecado desequilibrada. Então, como pode uma fonte de desequilíbrio produzir equilíbrio? Logo, a solução não está dentro de nós, ela vem de Deus. Então, só em Deus podemos ser pessoas equilibradas. Só em Deus há conserto para as mazelas do nosso temperamento, compulsão, maus hábitos. Só em Deus podemos ter um espírito de satisfação. E eu quero te convidar para a gente orar sobre isso nessa noite. Fique de pé. Certamente que o Senhor já colocou canções no coração dos nossos ministros. Eu queria te convidar a alguns instantes de reflexão sobre as áreas de desequilíbrio, de insatisfação, de falta de saciedade, de falta de limites que você pôde identificar na sua vida enquanto essa mensagem fluía aqui nessa noite. Aplique seu coração a essas coisas agora, feche os seus olhos. Deus te trouxe aqui nessa noite para isso. Cada vez que a gente prepara uma mensagem, a gente busca no nosso coração uma ênfase, um alvo, e hoje foi diferente, né? Desde muito cedo, o dia inteiro refletindo nessa palavra, da semana. E eu buscava o tempo todo, Senhor, que seja uma palavra tua para a vida dos meus irmãos. Sobretudo para mim também, porque tem tantas áreas de desequilíbrio na minha vida. A palavra de Filipenses 1,6 diz que a gente tem uma garantia: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então hoje é noite de mais um passo. Vamos entregar aqui diante de Deus mais uma etapa dessa obra, que é a construção da nossa caminhada, da nossa vida. E que passo, irmãos! Se nós formos de fato uma igreja, uma comunidade local aqui equilibrada, quanta diferença a gente vai fazer. Como os nossos relacionamentos serão melhores, quanto a gente vai servir o nosso entorno, quanto as pessoas aqui dentro vão ser abençoadas mutuamente. Como o equilíbrio faz diferença. Nós vamos voltar à centralidade de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus fez convergir todas as coisas em Cristo. Também fala que nele estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Não há nada, meu irmão, absolutamente nada, que Jesus não saiba, não faça, não possua de virtude, de condição, de te dar uma vida equilibrada, com limites, e os limites são margem de segurança, para você não morrer na pista.
que Ele coloca por misericórdia e amor nessa nossa caminhada, para que as nossas vidas sejam mais saudáveis. Essa é uma noite muito especial nesse sentido. Então, certamente você já identificou aí as áreas em que você precisa ser ministrado, receber uma oração, ou simplesmente entregar diante de Deus pedindo força. Muitos, eu tenho certeza, que já sabem das suas dificuldades. Aliás, a autocrítica é uma tremenda virtude que a gente precisa exercitar. Somos hábeis em perceber as dificuldades dos outros, mas a imagem correta acerca de nós mesmos é difícil de desenhar. Ou erra para mais ou para menos. Mas essa é uma noite da gente trazer aqui diante do altar de Deus a nossa cestinha vazia e pedir: Deus, enche ela de equilíbrio aqui. Em tudo, Deus. No gasto, em casa, no tempo que eu dedico ao trabalho, no tempo que eu dedico à igreja. E fala para Deus também remover limites aonde não há para ter limites. Em pregar o evangelho, em entrar na presença dEle, na intimidade com Ele, em orar, em buscar a face dEle, em meditar, em amar, em perdoar, na paciência, no trato, na bondade, no caráter. Essa é noite de equilíbrio, unção de equilíbrio sobre nossas vidas. Venham à frente aqueles que quiserem receber oração nesse sentido, para que a gente possa abençoar a tua vida aqui. Nós vamos fazer essa oração em 2 tempos. Primeiro, a gente falando para Deus das nossas lutas, pedindo perdão, clamando dele socorro e misericórdia. E depois clamando para que Deus nos encha do espírito de satisfação, de uma condição de equilíbrio, de maturidade, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos adoram, os irmãos que vieram vão orando, vão falando com Deus. Eu peço mesmo que a igreja fique em espírito de oração, em clamor, em intercessão. Aleluia. Jesus. Aleluia. Vá orando. Tua voz desejo ouvir. Me assentar ao teu redor. E aprender mais de ti. Aponte para o Senhor, as suas áreas estão aí desequilibradas. Quebrantado o humor, coração, o ânimo, me achego a constância, a fé, a firmeza, o fervor. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. A fé é montanha russa. Pico vale, pico vale. O amor, o serviço, talvez a entrega lá no teu trabalho, na vida profissional, a paciência com os filhos, a perseverança com o marido não cristão ainda, a oração pelo cônjuge, a tua vida de leitura e meditação na palavra de Deus. Meu irmão, demande mais de Deus e menos de homens. É o som da tua voz, vou descansar. Coloque diante de Deus aquilo que você tem tirado limites, sem que a Bíblia proponha isso. Eis-me aqui. Coloca diante de Deus as áreas em que você precisa limites. E eles já estão aí estabelecidos. Se conserte diante de Deus. Se você tem removido limites antigos, desejo ouvir. Me assentar ao teu redor. E aprender mais de ti. considere o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Coração me
chego a ti, Jesus. Aleluia. Entregue tudo a Ele. Eu vou me entregar a esse amor, ser consumido pelo teu olhar. Aleluia, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero trazer meus irmãos aqui diante do Senhor. Eu me coloco aqui junto com eles, Pai. A minha condição é só de quem fala, mas eu preciso muito de Ti, Senhor. Porque nós precisamos de um espírito de satisfação, Senhor, de equilíbrio vindo de Ti, Deus, de limite, Senhor. Pai, nós queremos uma vida de total dependência do Senhor, Deus. Queremos entender nossa parte e deixar o Senhor solto por aquilo que é a Tua parte, sem reter por conta da nossa incredulidade, das nossas guerras, dos nossos dramas, traumas. Senhor, quanto precisamos do Teu equilíbrio, Deus. Isso não vem de nós, não está em nós mesmos. Então clamamos que o Senhor nos socorra, Senhor, e nos faça filhos Teus melhores, Deus, constantes, Senhor, equilibrados, Deus. Oh Deus, traz um espírito de satisfação, traz-nos a capacidade aumentada de compreender quanto é suficiente, qual o nível, aonde, até onde ir. E naquilo, Senhor, que é ilimitado, faz-nos fluir ainda mais, se jogar mais. Queremos alcançar, Senhor, acessar a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos, Senhor, ficar na beirada, na superfície. Queremos ir fundo em Ti, Deus. Para isso não há limites postos pelo Senhor. Para isso nunca há suficiência, Deus. Então, Deus, eu trago a Tua igreja, os meus irmãos, nós aqui diante do Senhor, Pai, e eu clamo a Tua misericórdia, o Teu livramento, o Teu escape, a Tua unção, o Teu movimento na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vontade, nos nossos hábitos, Senhor, no nosso caráter, no nosso temperamento, Deus, para que haja em tudo equilíbrio, Deus, e o mundo veja em nós o mesmo cetro de equidade que havia nas Tuas mãos, Jesus, e o nosso equilíbrio Te levante no nosso meio, e quando o Senhor for levantado, muitos sejam atraídos, Deus. Eu oro pela Tua igreja, Pai, mesmo por aqueles que não vieram à frente, e pelas áreas da vida deles que o Senhor conhece bem, que precisam de um toque Teu sobrenatural. Visita os meus irmãos, ó Deus, em cada lugar aqui hoje, em cada necessidade, Pai, que ninguém saia daqui como chegou, mas que os nossos irmãos saiam transbordando para uma vida saudável, poderosa, Senhor, para impactar, para mudar, para transformar, para anunciar, para pregar com a vida, com a boca, com a atitude, em tempo e fora de tempo, para amar, Senhor, para dar sem querer nada em troca, para serem uma bênção, luz nas trevas, Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que ela ande assim de cabeça erguida, vitoriosa, Pai. Quanta riqueza há em Ti, Deus. Queremos acessá-la. Tira todo o desequilíbrio de nós, Pai. Tudo que nos atrapalha. Dá crescimento para o Teu povo, eu Te peço, Senhor. E eu Te agradeço pelo privilégio, Senhor, de estar aqui nessa noite com os meus irmãos, Senhor, nessa luta aqui. Nós vencemos mais uma, Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com força de quem? Aquela alegria de quem ganhou um presentão. E adore, 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 adore.